boxe hoje tem evoluído em diversos aspectos, principalmente pelo fato de ser uma das modalidades mais antigas nas Olimpíadas. E quem vai falar isso conosco, claro, é Carla Freitas, a minha amiga e grande... Eu sou seu fã, eu acho que eu sou um dos maiores fãs que você tem. Carlinha, me diga aí, o boxe na Bahia, tem jeito? Boa noite a todos. Primeiro, boa noite, Ashla. Sabe que eu também sou sua fã, número 1. Bom, claro que tem. Sempre é um esporte que vem lá antes de os primórdios mesmo. Então, assim, a gente sabe que cada vez ele vai evoluindo mais, a gente vai buscando mais técnicas, mais evolução, até no esporte olímpico, como no profissional. Então, assim, claro que tem jeito. É um dos melhores. Eu sou suspeita em falar do boxe, porque eu sou apaixonada. Eu acho que corre nas minhas veias e eu não saio disso. Hoje, o que eu acho mais fantástico no boxe é que, por ser uma luta extremamente tradicional, tantos anos, né, já faz parte do contexto internacional, com grandes líderes, mas desde a criança treina ao empresário, ao jovem, ao atleta, a mulher, e você é o grande exemplo disso, né? Por que você acredita que o boxe tem tanto sucesso em tantas áreas, em tantos meios? Primeiro, eu sempre falo assim, eu sempre, às vezes falo nas entrevistas e falo para todo mundo, acho que todo mundo precisava de um saco dentro de casa. O psicólogo precisava ter um saco dentro do consultório, porque, querendo ou não, o esporte traz aquele bem-estar de você liberar aquela energia. Então ele faz bem para o organismo em si. Então, assim, desde a criança a gente já aprende que bater. Então lá atrás eles faziam sem luvas. Então era uma coisa assim, começou, e depois na Grande Grécia foi colocado 2-2. Então os romanos queriam ver aquela como se fosse um duelo, né? Fatal, para ganhar aquela coroa, aquela coroa de ouros, né? Então, assim, fala assim, então desde das crianças, elas já chegam brincando, querendo aprender, querendo bater, querendo ou não, o esporte já vem para educar. Então a gente educa que aquilo ali não deve ser feito assim como agressividade, mas sim como esporte, com uma educação, com um bem-estar. Então, assim, fala assim, as crianças, elas querem brincar, elas querem aprender, então elas querem sempre estar naquele negócio. Aí você vai crescendo. Então a gente fala dos jovens. Hoje a mulherada quer perder, ficar fininha, quer ganhar, quer definir. Então o esporte, o boxe entra aí. Porque numa modalidade como o esporte dentro da academia, você perde de 600 a 1000 calorias, dependendo da aula. Então ele define, ele condiciona, ele libera aquela adrenalina toda do dia a dia, do estresse, que hoje o estresse é a doença do século também. Então, assim, o boxe está inserindo em tudo que é canto, praticamente. E até, assim, eu tenho uma senhora, eu dou aula de boxe, eu tenho uma senhora de 65 anos fazendo. Então ela tem aquele jeitinho, é meigo até, mas ela adora. Ela, tipo assim, ela sai daquela aula assim, leve. Então, assim, a gente vê, de pequeno até idoso. Você é uma atleta fantástica, né? Sobe no ringue de MMA, sobe no ringue de boxe, é professora de diversos atletas, seja personal, seja em grupo. Você acha que a mulher está entrando nas artes marciais, especificamente no boxe, no MMA, para ficar? Você acha que a mulher tem estrutura para isso? Já entrou, já está. Ela já faz parte daquilo ali. Hoje a mulher, assim, ela conquista aquele espaço como ninguém e faz melhor do que às vezes os homens. As lutas femininas, às vezes, ela dá mais emoção do que uma luta masculina, às vezes. Então, assim, eu vejo muito, assim, que a mulher tá chegando aí pra mostrar mesmo. Eu sou árbitra de MMA, sou uma das pioneiras do boxe feminino aqui na Bahia. Então, assim, eu acompanho já desde a minha adolescência, a evolução.
Eu acabei de vir num campeonato brasileiro, e a gente olha aquele campeonato assim, aquelas só mulher. Era campeonato feminino de boxe, foi em Balneário Camboriú, e você vê as meninas lindas, que antigamente já era mais difícil, né? Tipo assim, você tinha uma outra posição, mas hoje não. São meninas assim que estão ali, você fala assim, aquela ali é lutadora? É. Então, e assim, às vezes as pessoas falam comigo assim, nossa, você vem daquela geração, achei que você ia desistir. Eu falei, não, a gente está ali para persistir, e a mulher é muito mais persistente, muito mais determinada, muito mais perfeccionista. Então ela sempre vai buscar o melhor, dentro de qualquer esporte. E o boxe nem se fala. Não é diferente, né? É um grande paradoxo, né? Vão tirar o capacete do boxe olímpico para poder dar uma segurança maior ao atleta. Como é que funciona aí esse paradoxo? Já tiraram, né? Para o masculino. Para o masculino já tiraram. Eu acho assim, é suspeita. Eu falo assim, eu não tenho como a gente... Eu não sei da onde, assim, qual é exatamente essa pesquisa, porque eu não vi ainda, queria ler mesmo, porque a gente fala assim, profissional você faz uma luta, um dia apenas. Você pede, você dá um peso um dia antes. Boxe olímpico, não, é um campeonato que você bate o peso no mesmo dia de manhã e luta à tarde. Então são assim, de 4 campeonatos maiores, pode ser até umas 6 lutas, mais ou menos, durante aquele período, 7 lutas. Você pesa de manhã e luta à tarde. Para ter muitas lesões, porque assim, o capacete ele protege mais, eles falam mais supercílio, porque ele é exposto, tudo. Supercílio e cabeça, queda, alguma coisa assim, pancada um pouco. Mas eles estavam falando assim que tira um pouco aquele momento assim de ser mais agressivo. Com o capacete você se torna mais agressivo, você encara mais. Só que existe muitos cortes, porque cabeçada, muitos arranhões, tipo luva. Então assim, às vezes a gente já teve atletas que se machucaram no meio do campeonato, tiveram um corte no supercílio, não puderam continuar no próprio campeonato por causa daquele corte. E ele era um atleta de ponta, ele era atleta para ser campeão. Então assim, eu ainda não li nada a respeito. Eu só vi a matéria e acompanho que os meninos estão já retirados. O feminino ainda não. Mas eu quero me aprofundar mais um pouquinho nisso. Carlinha, o que hoje o que você acredita, o que você orienta as pessoas para poder, as pessoas que se interessem em treinar o boxe, como é que você pode orientar essas pessoas? Porque a gente sabe que em toda área, em toda modalidade, a gente tem profissionais mais capacitados e outros que são praticistas. Como é que você orienta hoje alguém a buscar o boxe, mas de uma forma segura, de uma forma... Porque quando a gente fala isso, a gente pode estar falando de um filho, de um neto, de um adulto, ou até alguém que tenha já algum tipo de problema físico, e aí é necessário um cuidado diferenciado. Como é que você faz essa orientação? Bom, primeiro, procurar uma boa academia que tem profissionais qualificados, de preferência com CREF, que é o pessoal que está qualificado mesmo, sempre. Ver quem é que está, assistir uma aula, ver, principalmente assim, os pais levam muitos filhos novos, eles estão nessa tendência de modalidades de arte marcial e tudo. Então, observe quem é que está dando a aula, se é o mesmo professor, porque às vezes é muita mudança de professor, então você não sabe quem é realmente. Uma grande orientação, assim, profissional qualificado, e, assim, ter cuidados. Quem tem uma lesão, por exemplo, ombro, coluna, joelho, cervical, muita gente chega lá, tem um problema cervical. Mesmo que for para uma academia, você tem que ter um cuidado, porque qualquer coisa que o aluno sentir, que ele não está sentindo ali na hora, mas que ele sentir, ele vai culpar o professor. Então, assim, você tem que ver, né? São esses profissionais que fazem a grande diferença. Ok. Nós terminamos, você já veio aqui sempre e várias vezes, e a gente termina sempre com a frase. Nossa frase, qual é? Oi, eu não pensei na frase hoje.
Mas assim, eu falo assim, não desista dos seus grandes sonhos, não desista. Isso eu sempre coloco, assim, eu sempre digo, porque assim, existe sempre uma meta ali na frente pra gente. A gente sempre tá renovando aquela meta e a gente precisa, para que a gente sempre vá em busca, sempre pra frente. Nunca se acomode, né? Então vá atrás dos seus sonhos, vá e faça atividade física, sempre.